Aleluia! Hoje, juntamente com todos vocês, eu agradeço a Deus por poder adorar a Ele junto com vocês. Nesse momento, o pastor Isaías e o time de missionários estão lá no Paquistão e que todos possam continuamente orar por eles. O título da palavra de hoje é Bem-aventurado aquele que responde à pergunta de Jesus. Gostaria de estar falando sobre isso com vocês hoje. Os ímpios, os incrédulos estão separados de Deus e eles não têm bênçãos. Mas e você que já é filho de Deus? Parece que às vezes você não sente que você está feliz, que você está abençoado, sendo que você já é filho de Deus. O povo de Israel que foi liberto do Egito, eles tinham que ir para Canaã, a terra prometida, mas eles ficaram muito tempo dentro do deserto, tiveram muitos conflitos. Porém, hoje, Jesus, ele está fazendo uma pergunta. E nós vamos hoje descobrir quem é essa pessoa abençoada que consegue responder a pergunta de Jesus. Jesus, ele fez uma pergunta lá em Cesareia de Filipe. É um local chamado Cesareia de Filipe. Então, essa cidade, ela foi uma cidade que foi feita com o nome de pessoas, de governadores do Império Romano. Por isso que é Cesareia de Filipe. E então, dentro dessa cidade, Jesus perguntou: quem sou eu? Para os discípulos dele. E algumas pessoas falou: e algumas pessoas estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias e outros Jeremias ou os profetas. Quem é João Batista? João Batista era aquele que era muito... Ele tinha justiça, ele falava na frente do rei. E sim, Jesus, ele com certeza foi uma pessoa muito justa. Mas não se diz que essa pessoa é bem-aventurada. Quem era Elias? Elias foi aquele que se colocou de frente com os sacerdotes de Baal. Foi aquele que fez cair fogo do céu. Mas sim, Jesus ele fez muito milagres. Ele respondeu, ele curou pessoas, ele fez coisas sobrenaturais também, assim como Elias. Mas não se diz que só isso é ser bem-aventurado. Porque eu fui uma pessoa que eu estava perdido dentro dessa mesma fé de acreditar em João Batista e Elias. Eu li a Bíblia. Eu pensava que eu tinha que ser correto, que eu tinha que cumprir todos os mandamentos da Bíblia. Eu achava que eu tinha que ser limpo, ser santo, mas eu vou falar para você que na verdade não se encontra paz nesse lugar. Na igreja que eu ia, toda semana eles faziam eu falar os 10 mandamentos. Então, por isso eu fiquei assim. Eu achava que eu tinha que ser santo.
Mas eu também fui em outro tipo de igreja. Um tipo de igreja que só falava de cura. E dentro de vários problemas que eu estava vivendo. Eles falavam para mim naquela igreja que se eu falasse línguas estranhas, todos os meus problemas iam ser resolvidos. Ah, então como que eu falo? Eu perguntava, como que eu falo línguas estranhas? E eles falaram pra mim, ah, e quando você começar a falar arararararará, um dia você vai começar a falar em línguas estranhas. E eu comecei a tentar fazer isso. E aí, como um milagre, eu comecei a falar um monte de coisas estranhas realmente. Só que eu fiquei embriagado. Porém, o meu problema espiritual não foi nenhum resolvido através disso. Aí eles falaram: ai, como Jeremias, o profeta de amor, você precisa ser mais amável, você precisa amar os outros. Mas eu não conseguia. Jesus Cristo, ele perguntou. Ele perguntou para os discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há 20 anos atrás, eu escutei sobre isso do pastor Isaías. E eu pensei, na primeira vez que eu ouvi, eu pensei, mas isso é o óbvio. Eu estava esperando que ele falasse outra coisa para mim, mas ele falou o óbvio para mim. Porém, eu não sabia que Jesus era o Cristo. Eu não sabia o que era isso verdadeiramente. Jesus é o Cristo, significa que ele é o rei, o sacerdote e o profeta. Ele foi a pessoa que exerceu essas três funções. Como sumo sacerdote, ele perdoou todos os nossos pecados e resolveu todas as maldições que estavam na nossa vida. Como profeta, ele nos deu a vida eterna. Porém, eu não sabia uma função que ele tinha feito. Como rei, como descendente da mulher, como está escrito lá em Gênesis 3,15. Jesus é o rei dos reis que esmagou a cabeça da serpente do diabo. Ele não vai esmagar ainda, ele já destruiu o diabo. Ele é o rei dos reis que já destruiu o diabo. Ele era maior do que Cesaria e Felipe, que eram os governadores, os reis daquela época. Ele era o rei dos reis. E então, nesse momento, quando eu escutei essa palavra, eu me arrependi, porque eu não sabia quem era o meu verdadeiro inimigo. Como João Batista, quando eu era como João Batista, eu julgava as pessoas. Eu falava, aquele fulano que é o culpado pela minha destruição, aquele ciclano que faz mal para mim. Não, não é. Não são as pessoas que são seus inimigos, é o diabo que é o seu inimigo. E o diabo, como está escrito lá em João, e Jesus, como está escrito em João 19:30, como ele disse, está consumado. Eu já solucionei o teu problema. Todo o problema que iniciou em Gênesis,
todo o pecado, a separação de Deus, a maldição que estava sobre nós. Somente uma vez naquela cruz, Jesus solucionou. Jesus é o Cristo, o solucionador de todos os problemas. E ele disse que aquele que crê dessa forma é abençoado. Se nós declaramos isso, independente da condição que você está vivendo agora, instantaneamente você é abençoado e você se torna bem-aventurado. E então Jesus continua. Ele disse: você agora é Pedro, e sobre essa pedra, ele disse, você é uma rocha, Pedro. Quem tiver uma Bíblia que tem uma tradição aí, uma tradução da Bíblia, Pedro significa rocha. E pedra, né, é uma pedra pequena, né? Então Jesus está dizendo, você que é uma pedrinha, no momento que você declara que eu sou Jesus o Cristo, você se torna uma rocha. Ou seja, você que parece uma pedrinha, se você viver dentro dessa declaração, você se torna uma rocha e você é abençoado como uma rocha. Amados, olhe para você mesmo agora. Não tome decisões por como está a sua situação agora. Mas você está ligado agora na rocha que é Jesus Cristo. Então não olhe para a sua situação como você está, olhe para Ele. E Ele disse que em cima dessa rocha Ele iria levantar a igreja. Quem é a igreja? É você. A igreja é você mesmo. Não é para você ter uma vida de fé desequilibrada. Como você vai equilibrar a tua vida de fé? Ela não pode ter altos e baixos. Não é o passado, não é o futuro, mas hoje você precisa declarar e olhar para Jesus Cristo e viver olhando para Ele. Ele disse, é eu que vou levantar a minha igreja. Todas as igrejas na sua casa, igrejas locais, como Ele vai levantar essas igrejas? Conforme Ele for levantando discípulos que estão satisfeitos somente com Cristo, Ele vai levantar a igreja forte. Vamos checar da onde nós estamos tentando ser abençoados. Não fique como João Batista, que fica julgando o que é certo e o que é errado. Não fique como Elias. Porque aqui tem milagre e aqui não tem milagre. Que você decida declarar que Jesus é o único solucionador dos teus problemas. Nesse momento, o poder do Hades, do inferno, o poder das trevas, ele é quebrado, ele é destruído e Satanás não tem poder sobre a tua vida. E então você vai se tornar uma torre. Quando você ora no nome de Jesus, quando você ora no nome de Jesus, você liga coisas no céu e desliga coisas na terra. E você vai ser essa torre. Como está escrito lá em Mateus. Está escrito que quando 2 ou 3 se reúnem e oram no meu nome, eu estou naquele lugar. Jesus disse isso. E a segunda pergunta. Você me ama mais do que isso? Jesus está perguntando. Você me ama mais do que isto? Isso está escrito lá em João 21:15.
Jesus está perguntando para os discípulos dele: vocês me amam mais do que isso? Jesus, ele quer confirmar o que está dentro do teu coração. E ele faz uma pergunta a Pedro. O que você acha que estava dentro de Pedro? Vamos ver lá em João 21:15. Pedro, ele tinha acabado de pescar 153 peixes. Ele era pescador. Tem algumas pessoas que têm a Bíblia traduzida e essa Bíblia, ela fala isto, você me ama mais do que isto, se referindo a um objeto, se referindo a alguma coisa. Então, Jesus aqui, ele está falando para Pedro: você me ama mais do que esses 153 peixes que você pescou, Pedro? Você me ama mais do que essas coisas? Porque, na verdade, Pedro, ele ficou o dia inteiro ali, tentando pescar e ele não pescou nada. Já estava no final do dia. E quando Jesus falou para ele: coloca a rede do outro lado, Pedro, ele pescou em 153 peixes de uma vez. Ou seja, o que Jesus queria checar é: Pedro, você está olhando para o peixe que eu te dei ou você está olhando para mim? O que é o peixe para nós? O que são esses peixes? Às vezes, são ídolos que nós estamos colocando no lugar de Deus. São coisas que nós achamos que é mais importante do que Deus. Às vezes é o teu filho, às vezes é econômico, dinheiro, às vezes é a família. Ou coisas feridas que aconteceu no passado. Às vezes, mesmo ouvindo o evangelho, você não consegue se desfazer de feridas que aconteceram, decepções que aconteceram no passado. Às vezes você escuta a palavra de Deus, mas você sempre volta para esse lugar de que você não perdoa alguma coisa que fizeram com você e você fica fraco. E então Jesus hoje pergunta para você: você me ama mais do que isso? E então, no hebraico, Jesus está falando assim: você me ama incondicionalmente, Pedro? Mas Pedro respondeu para Jesus: eu só consigo te amar com condição, que é o amor filéu. O amor filéu, ele não é ágape, ele tem condição. E então Jesus pergunta pela segunda vez a Pedro: Pedro, você me ama mais do que isto? Você me ama com amor incondicional? E então Pedro responde pela segunda vez: ó, Jesus, eu te amo. Só que esse amor de Pedro é um amor que tem condição. Eu só te amo se você me der alguma coisa em troca. Esse é o amor filéu. E quando nós lemos lá em João 21, 16, 17, Jesus novamente, pela terceira vez, pergunta a Pedro: filho de João, você me ama? Só que nesse momento, Jesus, ele abaixa o nível do amor e ele pergunta: Pedro, você me ama mesmo colocando condição? Você me ama mesmo tendo o peixe na tua mão? Você me ama com alguma condição? Jesus baixou o nível para falar com Pedro. E então Pedro, ele respondeu gritando para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, ele estava achando que ele estava arrasando ali, falando para Jesus: não, eu te amo mais do que tudo. Porém, Deus, ele conhece o nosso coração. E, na verdade, Pedro, ele estava apenas dizendo: Jesus, eu te amo, só se você me der alguma coisa em troca.
Jesus, ele conhece a tua fraqueza. Você quer estar satisfeito somente com ele? Mas você diz, Jesus, eu te amo, mas eu preciso de coisas que você faça para mim. Eu preciso que você responda alguma coisa, senão não dá para eu te obedecer, não dá para eu te servir. Ou seja, é um amor de troca. Se você fizer isso por mim, eu vou fazer isso por você, Jesus. Pedro começou a caminhada dele nesse nível com Jesus. Mas Jesus, nesse momento, ele já deu uma promessa a Pedro. Pastorei as minhas ovelhas. Simão, filho de João, você me ama? E então Jesus disse para ele, cuida das minhas ovelhas. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui, Jesus já estava falando para Pedro como Pedro ia morrer no futuro. Porque Pedro, ele sabia que ele ia morrer. E mesmo assim, ele foi para Roma. E ele foi crucificado inverso. Para falar a verdade, lá no finalzinho, Pedro, ele não queria ir para Roma. Porque ele sabia que se ele fosse, ele ia morrer. Mas ele teve uma visão. E nessa visão, ele via Jesus indo para Roma. E então Pedro fala, Jesus, aonde o senhor vai? E então Jesus falou para Pedro, eu vou mais uma vez ser crucificado. Naquela visão, Jesus respondeu assim para Pedro. E então Pedro disse, não, Jesus, eu vou. Pedro disse, eu vou para Roma ser crucificado no teu lugar. E então Pedro disse que não podia morrer como Jesus, ter a mesma morte na cruz. Então ele pediu para que eles colocassem ele crucificado inverso, de cabeça para baixo. E o que aconteceu? Em cima da sepultura de Pedro, o Vaticano foi posicionado o Vaticano em cima da sepultura. Ou seja, isso significa que a morte de Pedro não foi em vão. Sim, nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus por troca. Nós queremos algo que ele faça para nós, né? Nós iniciamos aí, nesse nível. Mas eu quero que você conheça verdadeiramente Jesus. Porque ele está dizendo, eu te amo incondicionalmente. Eu dei tudo de mim. Eu dei todo o meu sangue para te salvar. Até a última gota do meu sangue eu dei para você. E para destruir o diabo, eu fui até o inferno para destruir ele, para que você pudesse receber vida. Eu te dei uma salvação completa. E agora você pode ser meu filho por completo. Deus, ele quer te abençoar. E ele já tem coisas maravilhosas prontas para que você possa receber e viver. Para falar a verdade, Jesus, ele quer que você ame ele incondicionalmente. Nós precisamos saber dessa vontade dele. Essa é a vontade dele. Porque quando nós entendermos isso, nós vamos entender também quando ele disse, então pastoreia as minhas ovelhas. Vocês, todas as pessoas que Deus colocou na vida de vocês, são ovelhas que ele colocou para que vocês cuidassem. E a terceira pergunta, quem eu enviarei?
Nós precisamos responder essa pergunta de Deus. Ele está perguntando: quem eu enviarei? Lá em Isaías 6:8 está escrito: quem enviarei? Quem irá por nós? O Senhor está clamando dessa forma. Qual é o campo que vocês precisam ir? Aonde você está é o seu local, é o seu campo missionário. Aonde você vive. Ah, a minha casa, meu local de trabalho. Não, não é no meu bairro. Deve ter outro lugar. Deve ser outro campo que é a minha missão. Talvez você pense assim. Não. O campo que você está é aonde Jesus Cristo quer que você faça a missão. Talvez seja um lugar que você não queira ir. Talvez esse lugar seja um lugar que você quer deixar para lá. Sabe por quê? Porque geralmente onde Jesus quer te usar é um lugar que tem problema. São lugares que tem problema. Porém, Jesus, ele quer que você vá nesse lugar. Ele quer que você vá nesse lugar que ninguém quer ir para você pregar o evangelho, para que você pregue a boa notícia. E ele está perguntando: quem eu enviarei? Quem irá por mim? Quem irá pelo meu reino? Nós precisamos declarar: eu estou aqui, Deus. Me usa nesses lugares. E então, como está escrito em Isaías 61, nós vamos viver essa palavra que está escrito em Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse local que Deus colocou você. Tem pessoas que estão com sede. Tem pessoas que estão com sede. Pessoas que estão com o coração ferido. Pessoas que estão aprisionados. Talvez é porque você estava nesse lugar. Primeiro, você precisa estar liberto desse lugar de prisão. Você precisa tomar posse de que você já foi liberto. Todas as feridas do teu coração. Se isso não é para você ficar achando que o problema é se quem tá certo ou quem tá errado. Hoje, através do Espírito de Deus, peça para que o Espírito Santo te encha, para que você seja curado de todas as suas feridas. No momento em que nós somos cheios do Espírito Santo, Deus, ele traz pessoas que passaram pelo mesmo lugar que você, que passaram pela mesma dor que você, para que você possa ser testemunha para essas pessoas de que ele pode. Para que você anuncie a boa notícia. Para que você fale de Jesus para essas pessoas. Não é através da tua força, não é através do teu poder, mas é através do poder do Espírito Santo que isso é feito. E então você vai saber por que eu tenho que viver. Você tem que viver para a direção do reino de Deus. O povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito,
Eles ficaram perdidos no deserto. Era para eles andarem 40 dias e eles ficaram 40 anos perdidos no deserto. Era para eles caminharem 40 dias para chegar no lugar e eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles não se direcionaram para a terra prometida. Eles falavam, ai, não tem água, então Deus dava água. Eles falavam, não tem comida, Deus derramava pão do céu para eles comerem. Às vezes eles falavam, ai, esse líder que é ruim, essa pessoa que tá na frente que é ruim. Aí eles falavam, ai, quando a gente estava no Egito era melhor. Eles não se voltavam para a direção certa de Canaã, a terra prometida. Eles chegaram perto da cidade de Canaã, mas eles falaram, ai, nós somos pequenos demais, não vamos vencer esses gigantes que vivem lá, nós vamos voltar para o deserto. Não tem como Deus enviar uma pessoa que não tem vontade de ir. A nossa vida não pode acabar dentro de um deserto. Nós precisamos tomar posse da promessa que o pastor Isaías disse. Nós vamos pregar o evangelho para todo o Japão. Porque essa é a vontade de Deus e o reino de Deus vai vir sobre esse país. Nós precisamos. Deus, ele vai nos dar uma resposta tão grande que nós vamos conseguir levantar 70 discípulos. Nós vamos conseguir alcançar 70 países. Mas nesse momento, vamos colocar isso de lado. Você pensa, vamos colocar isso daí de lado e Deus, vem resolver o meu problema. Eu tô no deserto. Porém, Jesus, ele tá fazendo uma pergunta hoje para você. Para onde você quer ir? Para qual direção você quer ir? E ele quer escutar uma resposta de você. Eu estou aqui, Deus. Me leva aonde, para que eu possa levar o teu reino, aonde o Senhor quiser. E quando você responder isso para Jesus, ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar toda a sua condição. Como está escrito lá em Mateus 15, 24. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza pela tua economia, Ele se responsabiliza pelo que você vai vestir, pelo que você vai comer. Nós precisamos ir na direção de Deus. Como está escrito lá em Mateus 15, 24. Jesus disse, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Existem ovelhas que elas se perdem. Elas acabam saindo do bando. Elas estão, mas não estão presentes. Elas estão ali, mas parece que elas não recebem resposta. Sabe, elas estão tristes. Se você encontrar uma ovelha assim, que você possa responder para ela, qual é a tua alegria? A alegria que está dentro do teu coração, que é Jesus. Essa ovelha, ela está esperando para que você fale sobre Jesus para ela. Que vocês possam também orar pelo pastor Seigo, que está se posicionando dentro da política para ser vereador em Nagoya. Assim como está escrito em Colossenses 4:3, que nós possamos orar para que a porta do evangelho seja aberta. O apóstolo Paulo, ele falou isso quando estava dentro da prisão. Orem para que Deus abra uma porta
para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Normalmente, né, uma pessoa que está presa, ela quer orar para que ela seja solta. Mas Paulo, ele estava orando para que Deus abrisse uma porta para que o evangelho pudesse ser pregado. E, para falar a verdade, foi aberto realmente essa porta. E então a igreja de Filipe foi levantada por causa dessa oração. Sim. Dentro da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso bairro, nós precisamos orar para que Deus abra a porta para que nós possamos evangelizar, que nós possamos orar juntos por isso, por esse propósito. Ore, Deus, abra as portas para que eu pregue, Senhor, para os 70 discípulos. E então, eu fui até Kakegawa e Hamamatsu para um treinamento ontem. Quando eu fui ao campo de Kakegawa, eu abri, né, um campo ali e tem vindo, não para de vir pessoas para saber desse evangelho. Quando eu vim para Nagoya, quando eu voltei para Nagoya, eu orei dessa mesma forma e Deus abriu as portas. E então tem vindo muitas pessoas para a nossa escola de teologia de vários países do mundo. Quando nós fazemos o movimento do evangelho descrito na Bíblia, somente Cristo, somente o Espírito Santo, somente o reino de Deus, aonde você está, vai acontecer o movimento de salvação. E como conclusão, que nós possamos, através do evangelho, termos uma vida plena de felicidade. Lá em 2 Coríntios 4,15 está escrito: tudo isso é para o bem de vocês. Ou seja, todas as coisas que estão acontecendo é para o teu bem. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Através dessas 3 perguntas, aonde está a tua felicidade? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua direção? Que você possa checar hoje. Não é culpa dos outros, não é culpa da tua família. São tudo o que tem acontecido na tua vida. É para o teu bem. É por você. Deus está permitindo. Através do evangelho, nós podemos ser felizes. E nós temos uma vida, uma promessa que, através do evangelho, nós vamos continuar sendo felizes. Vamos continuamente orar pelo pastor Isaías e o time missionário. Para finalizar, que você possa falar para a pessoa que está ao seu lado: vamos viver uma vida feliz através do evangelho. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Deus Pai,
Nós queremos caminhar, nós vamos caminhar felizes, satisfeitos somente contigo, Jesus, e com o Evangelho. Se eu, Pai, estou segurando alguma coisa que me impede de ser feliz somente contigo, Jesus, que o Senhor possa tirar. Que o Senhor possa me direcionar para o lugar, para a direção que o Senhor quer que eu vá, não para a direção que eu acho que é certo. Com certeza, que eu possa experimentar, Senhor, essa salvação do Japão e mundial. O pastor Isaías e o time que estão lá no Paquistão nesse momento, que o Senhor possa enchê-los do poder do Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.